Oi, meu nome é Rízia, eu estou no primeiro período de Educação Física e Licenciatura. E eu vim falar um pouquinho sobre o livro Ciências do Esportes, Educação Física e Produção de Conhecimentos em 40 anos de CBCE. Eu vim falar sobre o volume 11, que tem como o título Atividade Física e Saúde, e fica responsável pelo capítulo 3, Correndo da Atividade Física e Seguindo Gestos para pensar uma educação física mais propositiva, que foi escrito por Yara Maria de Carvalho. Esse primeiro assunto que o texto nos traz é sobre o corpo espinosano, que nos indaga de cara com uma pergunta: o que pode um corpo? E nos é apresentado assim, que tradicionalmente é a mente que governa o corpo. Tudo que se pode, como criação ou inovação, segue-se de uma ação da mente sobre o corpo, não sendo este mais do que o lugar das relações necessárias, mecânica ou ainda pior, o lugar dos pecados. A liberdade não viria senão da sujeição do corpo pela mente. Esta não seria ativa senão na medida em que ele fosse passivo. Com o Baruch de Spinoza, esse tradicionalmente ponto de vista é inteiramente invertido. E é esta inversão que acaba a dar sentido à questão: o que pode um corpo? Com o Baruch de Spinoza, o corpo e a mente deverão ser ativos juntos e passivos juntos. O corpo ocupa um lugar proeminente. Será ele também capaz de criação? Será ele um dos frutos da liberdade? E se muito já escreveu sobre como no século XVII o corpo deixa de ser o lugar das doenças e pecados para se tornar o lugar das relações necessárias e mecânicas. A inovação spinozana está juntamente em ir para além do corpo-máquina. Falando do corpo-máquina, o corpo é dividido e tratado como uma máquina produtiva, um objeto que apenas reproduz inúmeras vezes e automaticamente um dado movimento. Defendemos a unidade, complexidade da pessoa humana, em que a motricidade, o mesmo que corporeidade, é carregada da intencionalidade, do sentido e significado e de prática. Assim, pode concluir que deve romper com todo e qualquer dualismo que a educação física e se fundar em um paradigma da motricidade humana, em que cada movimento possa se converter em coragem, transcendência, ética e felicidade. O segundo assunto que nos é apresentado é o seguindo gestos e deixar pensando, que a autora segue com a temática que fundamentou os projetos institucionais para a educação física no Brasil. E, inicialmente, ela traça o perfil do conceito de corpo e mente a partir do sistema cartesiano e descreve o significado dualista da questão, pontuando as categorias conceituais dos problemas, tal como vistas e enunciadas por historiadores e filósofos. A autora considera todo texto histórico que pré-anuncia uma ideia de direção tomada daquilo que seria a educação física ligada à saúde. Contudo, ela faz as referências aos equívocos institucionais que, de alguma forma, vislumbravam o esboço de preconcepções políticos e ideológicas a serviço de hierarquias dominantes. Com certo critério, há uma descrição histórica em instalação das instituições responsáveis pela saúde pública, a política medicamentosa e a conversão de valores saudáveis em valores doentes. O fazer exercício transparece como busca necessária para conjugar os verbos das esferas dominantes que subtraem o corpo humano à força do trabalho, sobretudo na conquista da consciência do outro pelo corpo, com o suporte da publicidade e dos meios de comunicação em massa, transformando a atividade e a corporeidade em matéria de compra e venda. Critica e falta de estudos acadêmicos com verdadeiro interesse para uma política de educação física que atenda à realidade educacional e pedagógica. Nas considerações finais, repete-se suas críticas à educação física conservadora, diz a autora,
produto de uma sociedade capitalista e de consumo. Reconduz o discurso sobre o mercado publicitário e o investimento do poder sobre o corpo. Todo o esforço e trabalho intelectual da autora se direciona no sentido de mostrar o ponto de vista com os argumentos sustentados por uma visão materialista dialética, que, de alguma forma, desqualifica a atividade física oferecida pela educação física como referência na busca da saúde na sociedade de consumo. Por outro lado, demonstra as possibilidades de surgimento de uma educação física qualificada para a tal. No contexto do discurso, protagonizado pela materialista mundo, pode ter justificado a nova prática fundamental e revolucionadora.